Bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre tópicos de estatística descritiva, né? Gráficos de frequência, tabelas de frequência, histogramas, medidas de locação, média, mediana, moda, né? E dispersão. Eu vou começar aqui vou dar início, né? Mostrando, por exemplo, esse banco de dados que se refere, né, a números de touchdowns marcados pelos 119 times de uma liga de futebol americano. Então deixa eu colar aqui. Na forma como esses dados são apresentados, eles são distribuídos aqui de uma maneira bruta, né? A gente não tem ordem aqui, né? Os dados não estão ordenados, mas a gente consegue identificar, por exemplo, valores mínimos aqui, né? Por exemplo, a gente pode olhar aqui, mesmo um ponto de vista assim só visual, pelo menos eu estou vendo aqui que o número 15 é o menor valor desse dado amostral, né, dessa amostra. E o número 89, na verdade eles estão dispostos, eu acredito que em ordem inclusive decrescente, né? Começando no 89 e terminando no 15. Então, os dados estão dispostos em ordem decrescente. Então, o que a gente vai estudar são maneiras de visualizar esse conjunto de dados, né? Olhando aqui à direita, eu observo aqui, por exemplo, uma forma de visualizar esse banco de dados seria a gente definir classes entre, né, classes de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, 55 a 64, 65 a 74, 75 até 84, 85 até 94 e observar quantos elementos amostrais estão dispostos em cada uma dessas classes. A definição do comprimento de cada classe, de quando começa, né? Nós começamos do menor valor, né, do 15, e terminamos no maior valor, próximo disso, próximo do maior valor. A gente sempre deixa uma margem, né, entre o máximo e essa última extremidade, justamente para comportar os dados com uma certa flexibilidade, tá? Então, como aqui a gente observa num range, né, numa faixa de dados, então eu tenho uma observação nessa faixa, nenhuma nessa faixa de 75 e 84, duas observações estão entre 65 e 74, 13 observações entre 55 e 64, 23 de 45 a 54, 30 de 35 a 44, 34 de 25 a 34 e 16 de 15 a 24. Para a gente definir, né, o comprimento de cada classe, né, nós vamos pegar, por exemplo, a distância do mínimo até o máximo, né, do 89 até o 15. Então, se a gente fizer a conta aqui, 89 menos 15, isso dá 74. Então, esse 74 é o comprimento desse banco de dados, o range de variação de todos os elementos amostrais. Então, todo elemento amostral está nesse range de 15 até o 89, o que é uma representatividade de 74, né, o tamanho, o comprimento aí
dessa distância entre o mínimo e o máximo. Aí agora eu posso dizer, bem, quantas classes eu quero dividir o banco, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então vou dividir por 8, 74, o valor encontrado 9,25. Então o que se faz? Se aproxima para mais, ou seja, 10 vai ser o comprimento da classe. E aí o que se faz? Começa com 15, pula 10, 25, pula 10, 35, pula 10, 45, pula 10, 55, pula 10, 65, pula 10, 75, pula 10, 85. E aí, daí nós vamos fazer a seguinte conta também, né? 15 do 15, né? 15, então 24 menos 15 dá 9, mais 1, 10, né? Então, aqui nós temos do 15 ao 24, nós temos 10 unidades. Então, o comprimento de cada classe é 10, porque nós dividimos o total, né, o comprimento total, dividido pelo número de classes que a gente deseja, que são 8 classes. Então, aqui fazendo a conta, né, novamente, 89 menos 5 sobre 7, desculpa, 89 menos 15 sobre 7, sobre 8, né? Deixa eu ver quantas classes são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 89 menos 15 sobre 8 dá 9,25, mais o mais próximo 10. Então, do 15 até 10 unidades dá 24, aí você pode seguir aqui 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, ou seja, a distribuição dos limites inferiores e superiores acaba sendo obtida com base na definição do comprimento de cada classe. E aí, a partir desse momento, a contagem é realizar a contagem dos valores que estão em cada um desses intervalos de cada classe. Então, seguindo aqui com os passos para a construção da distribuição de frequências numa base de dados. Então, primeiro ponto, decidir o número de classes. Esse número de classes tem que ser entre 5 e 20. Né? E esse número de classes você pode encontrar dividindo o comprimento do mínimo ao máximo. Aliás, desculpa. O número de classes você determina, né, de 5 a 20, né, e com base no número de classes você vai calcular a largura da classe, dividindo, né, a amplitude dos dados pelo número de classes e arredondando para o próximo número inteiro, né, ou seja, arredondando para mais, tá? Aí encontramos os limites, né, e aí podemos usar a entrada dos dados mínima, né, como limite inferior, e para encontrar os limites inferiores restantes é só adicionar a largura da classe a cada limite inferior. Então, né, como foi feito aqui, né, 15 mais 10, 25, e aí projeta-se, né, então encontra-se o limite superior da primeira classe, fazendo a adição também de uma quantidade relativamente ao comprimento da classe, e vai se obter também os limites superiores de cada classe por meio da adição do comprimento de cada classe. Em seguida, faz uma marca de contagem, ou seja, vamos contar os elementos amostrais em cada classe, certo? E com base nisso faz-se a marca das frequências, né? Frequências aqui absolutas, ou seja, número de observações por faixa, por classe. Também é interessante definir os pontos médios de cada classe. O ponto médio de uma classe é dado pelo limite inferior da classe mais o limite superior da classe dividido por 2. E a frequência relativa da classe é pegar a frequência observada na classe e dividir pelo número de elementos da amostra.
de forma que a gente tem agora uma relação percentual, né, relativa ao todo, tá? É importante ressaltar que, por exemplo, aqui eu tenho uma classe que vai de 15 a 24. Se eu quiser descobrir qual o ponto médio dessa classe, eu vou pegar o 15 mais o 24 e vou dividir por 2. O ponto médio 19,5. Se eu quiser encontrar os pontos médios das outras classes, eu vou adicionar o comprimento da classe, que é 10, e aí 29,5 mais 10, 39,5 mais 10, 49,5 mais 10, 59,5 mais 10, 69,5 mais 10, 79,5 mais 10, 89,5. Esses limites, esses valores centrais vão ser utilizados, por exemplo, quando a gente quiser calcular uma média com base nas frequências, né, um valor esperado para essa variável em termos de frequência, quando pensando na distribuição das frequências, na tabela de frequência. Então a gente pode calcular valor esperado, média no caso, né, variância, desvio padrão, tudo isso com base na distribuição em classes. Então o que é que podemos fazer aqui, né? Acrescentar a informação, né, do ponto médio, por exemplo. Um ponto médio de cada classe. Também fazer a frequência relativa, né? Frequência relativa. E em seguida a frequência acumulada, né? Então, a gente sabe aqui que o ponto médio, os pontos médios, né? Vamos recalcular aqui, adicionando o comprimento de cada classe. Então, 15 atirando a média dos extremos, né? 15 mais 24 sobre 2. 15 mais 24 sobre 2. 19,5. E aí, mais 10, 29,5. 39,5. 49,5. 59,5. 69,5. 79,5. 89,5. Então temos os pontos médios. Frequências relativas. E aí vamos ver o total, né? São 16. Vamos ver aqui o total. Adicionando, né? 16 observações, mais 34, mais 30, mais 23, mais 13, mais 2, mais 0, mais 1. O total de 119. Então vamos pegar 16 sobre 119. Vamos fazer direto aqui. Deixa eu fazer essa conta aqui direto. Abrindo aqui no R, eu vou criar um vetor. Vou criar um vetor. E vai pegar 16, 34, 30, 23, 13, 2, 0 e 1. E vou dividir tudo pela soma de todos, né? É a soma de todos os elementos. E aí o resultado vai ser aqui, ó, as frequências, né? Deixa eu, ó, 13,44%. Eu vou mostrar aqui que fica mais rápido, né? Então 13,44%, 28,57%, 25,21%, 19,32%,
10,92 e 1%, 0% e 0,8%. Então, com as frequências relativas, a gente consegue acumular as frequências. Então, por exemplo, nessa primeira classe, você acumula 13,44. Na primeira com a segunda, acumula-se, eu vou chamar aqui o vetor, né? Novamente, eu vou chamar isso aqui de x, por exemplo, e eu vou pegar o x1 mais o x2, x1 mais o x2, quarenta e 2,16%. E aí você constrói as frequências absolutas, né? Então nessa segunda aqui eu já acumulo 42,62%. Então, na visão geral, define-se as classes, observa-se as frequências absolutas, calculam-se os pontos médios das classes, em seguida as frequências relativas e depois as absolutas. Logicamente que no final aqui essa frequência absoluta vai terminar em 100%, porque na última janela você acumula 100% das informações, né? E essa frequência acumulada em percentual, tá? Mas ela pode também ser transcrita, como por exemplo 16 mais 34, e aí fica ela sem ser em percentual. 16 mais 34 mais 30, 16 mais 34 mais 30 mais 23, e no final você tem a soma dos dados, que representa aí o 100%, tá? Vamos considerar aqui, por exemplo, outro banco de dados que está no material. Então aqui uma distribuição de frequência para usos da internet em minutos. Então a classe ela é definida, né? Então esse banco de dados a gente define a classe, o banco de dados está aqui, deixa eu mostrar aqui. Então está aqui o banco de dados, aqui logo abaixo, banco de dados. E com esse banco de dados a gente constrói os gráficos, as classes. Então, por exemplo, vamos pensar aqui agora do mínimo ao máximo, né? Então, do máximo ao mínimo aqui, ou está embaralhado, eu acho que está embaralhado, né? Então, um menor valor é o 7, tá aqui o 7, e o maior valor é o 86, tá aqui o 86. Se nós pegarmos a amplitude, né, desse banco de dados, vai dar 79, que é 86 menos 7. 79. Aí o número de classes a gente define, vamos dizer que queremos 7 classes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Com as 7 classes, dividimos o 79 por 7, isso vai dar 11,28, né? E a gente aproxima para 12, né? De forma que o 7, do 7 mais 12, né? Vamos pegar aqui, ó, 7 mais 12, né? Dá 19, e a gente subtrai 1, porque é do 7. Do 7. Então, se a gente pegar 18 menos 7 mais 1, dá justamente o 12. Então, do 7, começando do 7, contando 12, nós vamos parar no 18. Vamos parar no 18. E aí é só somar o do 7. 7 mais 12, que vai cair no 19, mais 12 vai cair no 31, mais 12 vai cair no 43, mais 12 vai cair no 55, mais 12 vai cair no 67, mais 12 vai cair no 67, mais 12 vai cair no 79. Tem um erro aqui, tá? Então aqui é 79. E aí fica de 79 até 90 essa classe aqui, né? Então aqui tem um errinho, é de 79 aqui.
E aí observamos a contagem, a gente vai fazer a marcação, né? Contando um por um, né? Quantos estão na faixa de 7 a 18? Tem 6. 19 a 30? Tem 10. 31 a 42? Tem 13. Depois 8, 5, 6 e 2. Observamos o ponto médio. De 7 com 18, 12,5. Soma 12 e vai obter os próximos pontos médios. Frequência relativa. Divide cada frequência absoluta pelo total. O total é 50. Então 6 sobre 50, 0,12. Vamos só confirmar aqui. 6 sobre 50, 0,12. Depois 10 sobre 50, 20%. 26, 16, 10, 12 e 4%. Frequência acumulada. A gente pode acumular aqui as frequências. 6 na primeira, 6 com mais 10, 16, mais 13, 29, com mais 8, 37, com mais 5, 42, com mais 6, 48 e com mais 2, 50. Também era possível calcular as frequências acumuladas em percentual, né? De forma que esse 6 fique sobre o todo, né? O 16 sobre os 50 e assim por diante, até que chegamos aqui no 50 sobre 50, que é 100% da amostra. Com essa base a gente pode construir um histograma. Um histograma, né? Quando a gente faz um histograma, a gente precisa colocar os dados, né? E as barras verticais de forma que elas fiquem conjugadas, não pode ter espaçamento. Então, por exemplo, do 7 ao 18, 18 ao 19 eu tenho um lag de 1 aqui, uma unidade. A gente precisa distribuir isso, né? Distribuir essa distância, né? Do 19 ao 18, que é uma unidade. Então, se você pegar o 19 menos o 18, que vai dar uma unidade, né? A gente vai fazer a metade disso, né? Porque essa distância ela vai ser distribuída. À esquerda é a direita dessas extremidades, né? A esquerda do 7, que vai cair, nesse caso aqui, dividido por 2, vai dar 0,5. Então o 7 vai cair para 6,5, certo? E o 18 vai subir para 18,5. Então no final, essa distribuição de classes ela vai ficar dessa maneira após o ajuste aí com esse lag, né, de uma unidade, né? Então olha só, 7 a 18 vai virar de 6,5 a 18,5. Você tem uma frequência de 6 ali, 6 observações ali nesse intervalo. Então o que está sendo modificado aqui para fazer o histograma é simplesmente observar, né, essa distância entre as extremidades e distribuir ela no eixo horizontal entre as classes, tá? Então as classes agora vão passar a ser representadas por intervalos que são juntos, né? Não tem essa separação. Então aqui um exemplo de histograma, né? E aqui a gente está marcando pelos pontos médios, né? Olhando aqui no centro, né? Os pontos médios. Então aqui, por exemplo, de 7 a 18 estou marcando o ponto médio agora, considerando de 6,5 a 18,5. Então faz isso aqui, 6,5 mais 18,5 sobre 2, 12,5. 12,5 seria o ponto médio. Então marca os pontos médios, os comprimentos da classe, né? O comprimento da classe continua 18,5 menos 6,5, que é o 12, continua sendo 12. Então a gente tem os comprimentos das classes e aqui seria a visão de um histograma, né? Agora observe que no histograma não tem mais o distanciamento, né, entre uma barra e outra. Essas barras são conjugadas, né?
E aqui a gente conta as frequências, né? 6 aqui nesse intervalo, 10 aqui nesse intervalo, 13 nesse, 8 nesse, 5 nesse, 6 nesse e 2 observações aqui, nesse último intervalo. É também possível fazer essa representação gráfica, que é equivalente, tá? Não, nada muda assim em termos de gráfico, né? Olhando simplesmente né? Olhando agora, observando os extremos, né? Então começa em 6,5, termina em 18,5. E é equivalente a colocar o 12,5 aqui, né, e subtrair, né, o ponto médio, né, a distância média entre o 6,5 e essa metade dessa distância para a esquerda e para a direita vai bater aqui no ponto médio, que é 12,5. Então são só representações equivalentes do mesmo histograma. Uma outra formulação gráfica que é possível ser feita é considerar as linhas, né? Há uma linha que vai ligar do 0 até o 6, depois vai para o 10, depois vai para o 13, cai para o 8, cai para o 5, sobe para o 6, né? Desce para o 2, certo? Então esse gráfico é o polígono de frequência, né? É o polígono de frequência. 6 para o 10, vai para o 13, cai para o 8, cai para o 5, sobe para o 6 e desce para o 2. Esses são os polígonos. E depois cai para o 0, né? Porque esses gráficos eles começam em 0. Então o importante é o seguinte, que a distribuição da frequência, né? Quando a gente olha do ponto de vista do polígono, né? Então a gente observa, né, um ponto inicial aqui, né, que termina também no final do eixo, né, tocando o eixo X, tá? Um outro gráfico interessante é o gráfico da ogiva. O gráfico da ogiva ele observa a evolução da frequência acumulada, né? Então, por exemplo, né, se a gente considerar, vamos olhar aqui esse conjunto de dados. Então aqui esse conjunto de dados, né, onde você tem as frequências acumuladas, né, e eu vou fazer um gráfico da evolução dessas frequências acumuladas. Então eu começo acumulando 6, vou subir para 16, depois para 29, depois 37, depois 42, 48 e 50. Então é o gráfico da frequência acumulada. Isso a gente pode ver também em forma percentual, né? Onde acabaria aqui no 100%. Começaria em 0, terminaria em 100% da amostra. Então vai acumulando, né? Então à medida que vai se passando o X, ele vai acumulando, né, as observações, isso vendo em termos de amostra ordenada. Porque quando a gente olha os gráficos de frequência, né, e organiza ele em classes, organiza tudo em classes, acaba que os dados ficam ordenados, né? Eles vão de uma ordem decrescente, do menor para o maior. Bem, do ponto de vista gráfico, nós vimos aqui primeiramente como a gente pode organizar, né, os dados em forma de uma tabela de frequências, que essa tabela de frequências ela possa estar distribuída em classes. E também a gente viu graficamente como que a gente pode observar esse banco de dados em termos de histograma. Então o histograma acaba sendo uma forma de visualização dos dados. Olhando um histograma, por exemplo, a gente observa, né, sempre é interessante observar, né, que o histograma ele retrata, né, os aspectos da distribuição, né, dessa variável associada ao conjunto de dados. Então um histograma, né, ele mostra, por exemplo, uma forma, né,
uma forma dessa curva de densidade, que é o que a gente chama de curva de densidade. Então o histograma é como se fosse uma visão dessa curva de densidade. Então uma variável, por exemplo, uma variável de vamos pensar assim, uma variável de índice, por exemplo, que ela para valores baixos, né, você tem baixa frequência desse índice, depois você sobe a frequência aqui num pico e desce, né, nos extremos. Então nas observações extremas, né, o formato dessa dispersão, dessa distribuição, ela é uma curva, a gente chama curva de densidade de probabilidade. Então essa curva de densidade de probabilidade, ela pode ser visualizada através de um histograma, pelo menos em termos de forma. E o histograma pode revelar, né, a forma dessa distribuição, né? Então, algumas medidas de tendência central são muito importantes na hora que a gente está querendo entender uma variável aleatória através dos dados, né? Então, uma delas seria a média, a outra a mediana e a outra a moda. Média é simplesmente somar as observações e dividir pelo número de observações. Então temos aqui a expressão da média, né? A média, no caso, a média amostral. Então, considerando aqui esse conjunto de dados, vou colocar aqui, vamos tirar a média. Então, fazendo aqui uma aproximação, calculando a média, então temos que somamos todos os elementos amostrais e dividimos pelo tamanho da amostra. Essa é a média. No caso da mediana, a gente precisa ordenar os dados. Então, para o cálculo da mediana, a gente tem que ordenar os dados em ordem crescente, do menor para o maior. Então, se a gente for olhar aqui, eu vou fazer aqui na calculadora mesmo, o menor valor aqui, 397. Em seguida, acho que vai ficar ruim. Então vamos pensar, vamos ordenar aqui os dados, né? Então, 397. O segundo seria 397, ou desculpa, tá errado aqui, 388. Depois 397. Depois 427, 432, e aqui tem 1, 2, 3, 4, tá faltando 2, né? Faltando 2, 8, 7, 8, 2 e 8, 7, 2. Bem, essa é a minha amostra ordenada, né? E aí agora, no cálculo da mediana, o que nós vamos fazer? Vamos contar quantos elementos tem nessa amostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Tem 6 elementos. Então, se o número é par, nós vamos olhar os termos centrais e vamos tirar a média. Então, observando aqui a média, né, dos termos centrais, 427 mais 432 dividido por 2, temos aí 429. 429 seria o valor, 429, vamos só ver, confirmar se está certo aqui a ordem, né? 388, 397,
Eu não sei se eu tenho que repetir, né? Eita, desculpa, tem dois números repetidos aqui. Então vamos corrigir, né? Como tem dois números repetidos, né, que é o 397 aqui, ele aparece, e aqui aparece o 397, a gente tem que repetir ele, tá? Então vamos corrigir aqui. Vou fazer novamente a ordem, acabei errando. Então, 388, 397. Aí tem outra observação, 397, eu acabei passando batido. Depois 427, em seguida 432, 782 e 872. Bem, aí agora vamos olhar os termos centrais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 números, é ímpar. Então vamos olhar aqui o termo central. Então o termo central é o 427. Isso aqui vai ser a minha mediana. A minha mediana. Eu tenho uma referência central de média, 527,9, uma referência central de mediana. Uma outra referência central seria a moda, que é o valor mais frequente. Nem sempre ela vai existir, mas aqui nesse caso, o 397, ele aparece duas vezes. Então a moda é o 397. Um fato interessante sobre essas três medidas de locação, média, mediana e moda, é que, por exemplo, a média é muito influenciada por valores extremos, né? Então, se você pega, por exemplo, um gráfico de histograma, uma curva de densidade, que se apresenta com essa característica de assimetria, aqui a gente chama de assimetria à esquerda, porque os valores extremos à esquerda estão puxando a média para a esquerda, né? Então a moda, né, ela fica lá presente, né? A média vai estar sendo puxada, certo? E a mediana vai estar aqui nesse meio termo também. Então aqui num gráfico assimétrico à esquerda, nós vamos observar, por exemplo, aqui a média estaria por aqui. A mediana ficaria depois aqui, né? Seria a mediana. E a moda ficaria à direita, né? À direita a moda. Então a assimetria à esquerda puxa a média para mais à esquerda, né? No caso de assimetria à direita, e olhando aqui, a gente vai ter aí a moda, que seria o valor mais frequente, a moda, né, sendo menor que a mediana, que aí nesse caso os valores extremos à direita vão puxar a média, certo? Então a mediana menor que a média, tá? E no caso de simetria, aí nós temos exatamente a média igual a mediana, que é igual a moda. Então nesse caso a média é igual a mediana, então a média é a mediana, que é igual a moda. Então é importante entender essas diferenças quando a gente tem a simetria à esquerda, a simetria à direita. Numa distribuição de classes, podemos calcular
essas medidas centrais, né? Por exemplo, para calcular a média, né, vamos olhar aqui essas frequências que vão virar fatores de ponderação, né? As frequências podem virar as frequências relativas. Então, se eu pegar o 6 sobre o 50, eu tenho aí a frequência relativa. Então, se eu pegar o valor observado, né, o ponto médio da classe, na verdade, que a gente vai olhar os pontos médios das classes para calcular essa média, também medida de variância, né? A gente vai ver isso depois, mas a média pega os pontos médios, né, de cada classe e faz, ó, ponto médio vezes a frequência absoluta, né? E aí você vai ter o ponto médio vezes a frequência absoluta e vai dividir isso pelo número total de observações, de forma que você vai ter um somatório dessas quantidades. Eu vou colocar aqui já o resultado. Então, o somatório dessas quantidades dividido pelo 50 dá 2.089 sobre 50, 41,8. Essa seria a média nessa distribuição de frequências. Vamos agora pensar nas frequências relativas, né? Vamos observar aqui, ó, 6, 10, 13, 8, 5, 6 e 2, tudo dividido por 50. Vamos ver, vamos imprimir esse V aqui, que é o vetor com as frequências relativas, né? 12%, 20%, 26%, 16%, 10%, 12% e 4%, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, calcular a mediana nesse conjunto de dados, como é que a gente faria, né? Então, primeiro a gente tem que acumular essas frequências. Então, 12 com mais 20, 32, né? Então, ponto 12 com mais ponto 20, né, vai dar 32. E aí você pode observar que ainda não chegamos nos 50%, né, que a mediana separa o conjunto de dados. Eu acabei esquecendo de dizer no começo do vídeo, mas a mediana ela tem essa função, né? Ela vai dividir o banco de dados em duas metades iguais, né? Então ela separa os dados ordenados em 50% à esquerda, 50% à direita, e nesse caso aqui eu ainda não acumulei 50%. Então eu vou adicionar o próximo valor, né, que seria o ponto 26, e isso vai passar dos 50. Então, primeira, segunda, terceira classe, primeira, segunda, terceira classe. Temos que ver, né, essa mediana está na terceira classe. Então vamos ver aqui como é que é a distribuição das classes. Então, o banco de dados original é esse aqui, tá? Então, 7, 18, aí os pontos médios já estão aqui, né? Já estão aqui 12,50, 24,50, né? Então já está tudo aqui. E o que a gente precisa fazer para encontrar a mediana? A gente sabe que a mediana, né, a gente acumulou, né, acumulamos, e a mediana está nessa terceira classe. Então, 1, 2, 3. Então, esse 3 tem 50, ele tem 58% aqui. Então, a gente tem que pegar os 50, né? Nós temos que pegar os 50. Então, esse 31, a mediana está entre 31 e 42. Então, como é que a gente vai calcular essa mediana, né? Então, eu posso dizer que eu tenho 31, eu vou ter a minha mediana aqui, que é o x da questão, e o intervalo aqui até o 42, né? Bem, a gente sabe que ao final dessa classe, né, se eu pegar 42 menos 31, isso equivale a 58%. Mas,
Se eu pegar x menos 31, isso equivale a 50%. E aí a gente faz uma regra de 3 para encontrar essa mediana, né? Eu posso fazer a conta aqui, né? Então, 50 vezes 42 menos 31 igual, aí agora 58x menos, e aí 58 vezes 31. Vamos fazer a conta aqui. 1798. E aí agora a gente tem que fazer a conta aqui, né? 42 menos 31 vezes 50, 550, mais 1798, né? Isso dividido por 58 vai dar x igual, né? E nesse caso é o x mediano, né? A mediana. Vamos aproximar, né? Aproximadamente a mediana, aproximadamente, né? Vamos olhar aqui, 40,48. Essa seria a mediana nessa distribuição de frequências. Certo? Então, para encontramos aqui a média dos dados, 41,8, a moda, aproximadamente 40,48, e, aliás, desculpa, a mediana, 40,48, e vamos atrás da moda. Para achar a moda, vamos olhar aqui, ó, tem 13 informações nessa classe. A maior incidência de informações está nessa classe 3. Então a classe 3 é a moda, tá?